Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo do Panorama Matinal, onde você fica sabendo de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus ativos aqui no Brasil e também lá no exterior. Falamos também sobre tudo acerca das commodities agrícolas, clima, falamos de plantio, colheita, oferta e demanda, Brasil, China, Europa, enfim, todo o mundo aí das commodities. E por falar nelas, vamos começar vendo aí como é que está a negociação lá em Chicago no pregão noturno. Hoje temos trigo caindo 0,83%, milho sobe 0,13%, soja cai 0,02%, temos o farelo subindo 0,42% e o óleo caindo 0,69%. Para as commodities não agrícolas, hoje temos um dia de fraca alta para o minério de ferro, que vem subindo muito bem nos últimos dias, e hoje sobe 0,34%, e o petróleo sobe 0,64%. Pessoal, falando um pouquinho sobre a colheita lá nos Estados Unidos, ontem tivemos atualizações desses dados e a colheita do milho, a colheita da soja veio com 85%, sendo que ano passado estava em 87% e a média dos 5 anos é de 78%. Colheita lá deu uma desaceleradinha, lembrando que lá foi plantado antes. Foi um plantio rápido também, né? Então era de se esperar que esse número fosse maior do que do ano passado, mas deu aí uma desacelerada. De qualquer forma, estamos chegando aí na reta final da colheita da soja nos Estados Unidos, 85% para essa última leitura. Para a parte do milho, temos uma colheita num estágio de 71% contra 74% do ano passado e uma média dos últimos 5 anos de 66%. Novamente, aqui também era esperado um número um pouco maior para estar acima do ano passado, mas a princípio eles estão demorando um pouquinho mais para colher lá nessa última semana. Pessoal, parte do clima. Modelo americano segue trazendo poucas chuvas lá para o Mato Grosso e um pouco mais de chuvas aí para a região do Centro-Oeste, mais chuvas para Minas, Goiás, temos mais chuvas também para a Bahia e para o Mato Piba. Lá em cima, na parte do Mato Piba, tá complicado, pessoal, ainda anda muito atrasado no plantio. Na Bahia, quem plantou é porque tem pivô. Quem não tem pivô, basicamente, segue aguardando uma melhora do clima aí para fazer o plantio. E isso vai culminando alguns atrasos que vão impactar principalmente aí na parte do milho safrinha. Aqui para o sul, segue com perspectivas de mais chuvas para o Paraguai também e oeste do Paraná com bastante volume de chuva. Santa Catarina, os volumes acima de 100 milímetros. Alguma região do Rio Grande do Sul também com mais 100 milímetros. Mas, no geral, Rio Grande do Sul deve chover ainda muito, muito bem para esses próximos 5 dias pelo modelo americano. Pelo modelo europeu, a gente também vê um volume de chuvas bem absurdo para o sul que já vem com relatos de erosão aí nas lavouras, muitas áreas inundadas, enfim, a chuva aqui está vindo com força e está fazendo estragos, né, pessoal? A gente vê aqui pelo modelo europeu, para o oeste do Paraná, volumes acima de 120 milímetros, algumas áreas chegando até a 150 para mais no acumulado de 5 dias. O modelo europeu também traz manchas mais favoráveis de chuvas lá para o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e também para o Mato Piba. Algumas regiões aí chegando a 50 a 60 milímetros de chuvas no acumulado para os próximos 5 dias, o que seria muito bom lá para a região do Centro-Oeste. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nos gráficos, como é que ficaram ontem? Ontem a gente teve, para o petróleo, a gente teve uma queda de 3,19%, uma queda bem expressiva aí. Novamente vem testando aquela região de suporte na casa dos 83 dólares e 70 por barril de petróleo. Vamos ver aí se segura acima dessa região. Caso o mercado volte para dentro dessa congestão, a gente pode ver um movimento de queda mais ampliado para este petróleo. Quem sabe buscando a região aí dos 79 dólares e 50.
Para o óleo de palma, ontem a gente teve uma queda de 1,01% e hoje uma queda de 1,55%. Isso acaba puxando também o óleo de soja. Petróleo caindo e temos o óleo de palma também, que é um concorrente forte do óleo de soja em queda. Ou seja, perspectiva para o óleo de soja também é uma queda, visto que os pares aí estão trabalhando no campo negativo, né? Ontem a gente teve uma leve alta para o óleo de soja, que subiu 0,23%, e hoje, aí, como eu comentei, cai 0,71%. Para a soja em grão, a gente teve um movimento bem baixista. Ontem caiu 0,93%, que vai dar aí mais ou menos 12 cents por bushel. É uma queda considerável. Hoje faz esse movimento leve de queda de 0,11% e vem trabalhando no momento em uma região também de suporte. Para a soja, o farelo de soja, a gente teve ontem uma queda de 3,59%, uma queda bem expressiva no farelo, mas lembrando que o farelo de soja vem sendo a ponta forte da soja, tá, pessoal? A gente, se pegar aí de outubro, começo de outubro, agora para o final de outubro, a gente teve uma variação de cerca de $70 por tonelada curta. Hoje essa diferença já fica mais, da mínima até agora, fica aproximadamente na casa dos $58 por tonelada curta, desculpa. Para o milho, ontem a gente teve um movimento de queda lá em Chicago, caiu 0,52%. Vem trabalhando um fundinho aqui, né? A princípio, no curto prazo, ele vem fazendo um fundo nessa região dos $4,77 por bushel e hoje vem trabalhando novamente nessa região. Caso venha a perder essa região, a gente pode esperar uma queda um pouco mais intensa no milho, vindo buscar a mínima aqui do range, né? Dessa lateralização, que seria na casa dos $4,60 por bushel. Para o trigo, a gente teve uma queda também ontem no trigo, uma queda de 1,65%. Venho comentando que o trigo ele vem em tendência de baixa, chegou a ensaiar uma reversão de tendência aqui, né? Buscou a média do canal, porém desde então vem fazendo movimentos baixistas. Hoje cai mais 1,02%, perdendo as mínimas dos dias anteriores. E esse movimento aqui também pode ser ampliado, buscando, quem sabe, a mínima aqui em $5,41 por bushel. Então, a perspectiva aí para as commodities, com exceção do farelo de soja, é uma tendência um pouco mais baixista. Para a soja, pode ser sim que a ponta do farelo acabe segurando os preços da soja em grão, puxando eles um pouco para cima, quem sabe. Eu vou dar uma olhadinha nas bolsas, pessoal. Ontem comentei com vocês que na parte da noite, 10h30 da noite, a gente teria dados lá na China. Esses dados da China vieram piores do que o esperado. O mercado esperava aí um dado de expansão da economia vindo a 50,02 e veio a leitura aí do dado com 49,5, indicando contração da economia chinesa. Então isso acabou colocando uma água no chope dos investidores lá e hoje a gente vê aí a China negociando no campo negativo, né? Fechou com 0,09 de queda para Xangai e uma queda de 1,79 para Hang Seng. Continuando em Ásia e Pacífico, a gente tem hoje uma alta de 0,62 em Japão, uma queda de 1,41% nas Filipinas e uma alta de 0,12 na Austrália. Ontem a gente teve um dia fechando no positivo aqui no Ocidente, a gente viu a Europa fechando em alta, Estados Unidos também fechou com uma bela alta, S&P 500 fechou com 1,2% de alta, Nasdaq fechou com 1,16% de alta, Dow Jones, seria a velha economia lá, né? Subiu 1,58% e o Brasil aqui caiu 0,68%. Por quê? Basicamente questões aí relacionadas com o ministro da Economia. Basicamente, no dia anterior, o presidente Lula falou que a meta orçamentária para 2024 não seria cumprida. Basicamente, no mercado, todo mundo já via que não ia fechar a conta, mas é diferente quando o presidente chega e fala, realmente, não vai cumprir.
Então isso acabou estressando o mercado e fez também com que houvesse essa reunião com o ministro da Economia para que ele pudesse explicar essa afirmação do presidente. Basicamente, como eles são mesmo partido, tem toda uma questão hierárquica ali dentro, ele não foi contra, não desmentiu, tentou fazer um floreio ali, né? Mas não teve muito como voltar atrás dessa afirmação, que de novo já era algo que todo mundo via, mas essa declaração realmente caiu aí como uma bomba no colo do mercado brasileiro, né? E a gente viu o Brasil fechando com 0,68% de queda. Basicamente, o Haddad ainda precisa achar alguma forma de arrecadar 60 bilhões para o próximo ano, que basicamente vai vir da onde, né? Provavelmente novos impostos, taxação daqui, dali. Já taxaram, falam de taxas para o ano que vem para compras internacionais, né? As famosas compras de brusinhas. Então, o pessoal aí ficou muito famoso, né? Com as compras de Shein, Shopee e AliExpress. E essas compras aí não terão mais um limite, que antes era de até 50. No governo anterior, inclusive, não tinha uma vista grossa em cima disso. Compras maiores passavam tranquilamente, muitas pessoas compravam eletrônicos lá, partes de computadores, enfim, e acabava que não tinha uma taxação, conseguiam revender aqui no Brasil, enfim. Agora, com remessa conforme, isso não é mais possível, já é descontado na hora da compra o preço do imposto. Basicamente, você não tem mais aquela questão do fator sorte, de chegar na alfândega aqui no Brasil e passar batido, né? Agora não, agora sai de lá já taxado e não tem esse limite. Então, taxa tudo. Por quê? Porque eles precisam arrecadar. Basicamente é isso. Pessoal, Europa, hoje a gente vê a Europa em alta, também saíram alguns dados bons lá na Europa. A gente viu, até pegar aqui para vocês, parte da França, o PIB ele veio ok, veio em linha, mas a gente vê também lá na França a parte da inflação. A inflação ela veio um pouco abaixo da expectativa do mercado e também a mesma coisa aí para a zona do euro. A inflação vem cedendo, tá? Então, por exemplo, o IPC mensal aqui, a expectativa era de 0,3, veio 0,1. O IPC da zona do euro também, de 3,1, que era a expectativa, veio 2,9. Ou seja, dados mais favoráveis lá para a Europa. Continuando com o bom humor que estava lá ontem, né? Eurostoxx, que reúne as 50 maiores empresas em termos de negociação, hoje sobe 1,08%. E o destaque de alta fica para a Bolsa Italiana, que sobe 1,58%. Também vemos aí as demais subindo mais de 0,5%, né? Então, Europa toda com um clima mais amigável, mais de alta, né? Para a parte de futuros, nos Estados Unidos, a gente tem S&P 500 subindo 0,31%, Nasdaq sobe 0,21%, que corrobora aí com esse bom humor do mercado. Falando disso, também temos o dólar um pouco mais fraco no dia de hoje, cai 0,13% contra as principais moedas do mundo, contra o euro aí cai 0,46%. Contra países emergentes, a gente tem uma situação mais mista para o dólar, leve alta contra uns, queda contra outros. É interessante a gente sempre olhar aqui para o yuan, né? O dólar hoje contra o yuan vem se fortalecendo pouquíssimo, 0,03% de alta apenas, e vem mantendo aquela região dos 7,31. Então a perspectiva hoje, pessoal, seria uma abertura com uma bolsa um pouquinho mais em alta. É claro que o Brasil tem algumas questões internas, né, que pode descolar novamente lá do mercado do exterior, mas a princípio a gente deveria ver uma bolsa abrindo mais em alta e um dólar mais lateralizado. Parte de agenda, pessoal. Hoje, às 9 horas da manhã, aqui no Brasil, a gente tem dados de taxa de desemprego. A expectativa do mercado é 7,7%. Fora isso, a gente tem lá nos Estados Unidos preços de imóveis também que podem mexer com o mercado. E às 11 horas da manhã a gente tem confiança do consumidor. Esse dado aqui também é legal de a gente acompanhar.
Na parte da tarde não temos mais nada que possa impactar aqui no Brasil. E lembrando que amanhã é dia de super quarta, então a gente vai ter decisão da taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Brasil sai só após o fechamento do mercado, então após as 6h30, se eu não me engano. E dos Estados Unidos a decisão é às 3 horas com a declaração às 3h30. Perspectivas, pessoal, Estados Unidos deve manter o patamar de 5,25 a 5,50, mas o importante é o comunicado mesmo do Powell às 3h30 da tarde. E para o Brasil, o mercado espera aí uma queda na taxa Selic de 0,5%. Pessoal, só mais um dado relevante aí sobre as commodities, né? Com essas chuvas que a gente está vendo aqui no sul, está dificultando muito o frete terrestre aqui no Brasil, né? Basicamente o escoamento ele se torna mais difícil, mais lento. A gente tem algumas questões aí de segurança na 277, porque as chuvas elas acabam provocando deslizamentos, fica difícil de trafegar ali. Alguns trechos você tem que passar por pista simples, que só vai uma, para de um lado, para do outro, enfim. Basicamente, isso atrapalha a parte do escoamento. Lá no norte já é o contrário, como não chove lá, os níveis estão baixando bastante mesmo. Isso dificulta também a execução da parte marítima para o escoamento. E esse volume também do norte está sendo redirecionado para Santos, que por enquanto está dando conta. A princípio, a gente já tem aí para o milho um programa de escoamento. O programa de exportação do milho, então, ele já passa dos 45 milhões de toneladas, rumo ao objetivo de 55 milhões de toneladas, porém, dizem que há espaço, já há rumores de que há espaço para a gente fazer um programa de exportação que possa chegar, inclusive, próximo de 60 milhões de toneladas, que seria um recorde absoluto. Outras informações relevantes. O Brasil também fez uma nomeação de venda de trigo feed para as Filipinas. A gente conseguiu vender, não é comum essa venda, mas está saindo para lá. Basicamente está ficando atrativo aí o preço para a ração, né? Substituição do milho pelo trigo e saiu para as Filipinas. Parte da Ucrânia. A Ucrânia segue com as suas operações naquele novo corredor, sem a Rússia no caso, né? E apesar do risco de execução que tem lá, devido realmente a Rússia bombardear novamente os portos, o preço lá acaba compensando. O desconto hoje é de $20 por tonelada com relação ao Brasil, posto China. Então é o principal comprador deles hoje. Claro que o volume ainda não é aquele que a gente via antes da guerra, né? Mas ele consegue, aí a Ucrânia consegue escoar algum volume de milho para a China com esse desconto de $20 a tonelada. Pessoal, a todos um grande abraço, excelente semana, nos vemos novamente amanhã.